muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso curso Kit, como trabalhar a literatura de cordel em sala de aula. Antes de mais nada, receba a minha profunda e honesta gratidão por ter confiado no meu trabalho e adquirido o curso. Vamos fazer juntos, eu, você e a tua turma, uma viagem ao universo da literatura de cordel, do improviso poético, da poesia popular brasileira de origem nordestina. Eu sou César Obeide, sou escritor de livros infantis, de livros juvenis, já publiquei mais de 35 livros, sendo 11 deles escritos na forma da literatura de cordel. Não sou nordestino, mas desde muito novo me apaixonei por esta cadência, por esta melodia das rimas, da contação de histórias em verso, e durante muitos e muitos anos produzi eventos com repentistas, organizei concursos de cordel, enfim, dediquei parte da minha vida ao estudo, à pesquisa e à difusão da poesia popular brasileira. Pra gente, antes de começar o curso, é importante você ouvir bem o que eu tenho para dizer aqui, porque podem surgir algumas dúvidas no curso. Estarei sempre à sua disposição para respondê-las, mas vamos prestar atenção no seguinte: este curso surge por uma necessidade minha e dos professores que querem aprofundar o trabalho com a poesia popular em sala de aula. Quantos e quantos professores não desejam ver os seus alunos fazendo poesia? Quantos e quantos professores não querem com que a sua turma vibre com os poemas de maneira geral? Quando entra no livro didático, vamos agora trabalhar cordel, o professor vislumbra que é possível fazer isso. Mas na prática, os elementos que o livro didático traz são muito poucos, muito folclorizados, muito exóticos. E o professor assim sabe que pode ir um pouco além, mas não tem recurso. Surge por essa necessidade sua. Tenho certeza que você que comprou esse curso está aqui por isso, porque você quer fazer com que o seu aluno produza poesia. E surge por uma necessidade minha como escritor. Eu, quando vou a um colégio e vejo o professor, a professora, dizendo todo animado, venha ver o trabalho de cordel com os meus alunos, e aí eu percebo que houve a exposição do folheto no barbante, eu percebo que houve uma preocupação gráfica com alguma coisa parecida com a xilogravura, houve essa parte estética da poesia. Mas quando eu abro aquele folhetinho que estava pendurado no barbante, eu não vejo que houve sequer a menor preocupação com a poesia. E aí eu trago esse levantamento logo na primeira aula do curso, no vídeo de boas-vindas. O que define o cordel, isso vocês vão ver ao longo das aulas, é a poesia. O barbante não define o cordel, a xilogravura não necessariamente define o cordel. O que define, o que diz se é cordel ou não, porque isso faz parte de uma tradição, é a estrutura poética. Seja ela da cestilha, da cetilha, da oitava, do galope, não importa. Se você, professor, não fez esta atenção com a poesia, eu questiono até se o que você fez é cordel ou não. Se você não teve a preocupação em fazer um verso rimado, metrificado, da maneira que é do cordel, eu até diria, será que o que você está fazendo é cordel? Então, cordel é poesia. Mas cordel é um universo poético que abrange dezenas de modalidades que pertencem às formas fixas. O cordel, todas as modalidades do cordel são formas fixas. O cordel não é poesia solta. Eu não posso ter um verso com 5 sílabas, um com 12, ou sem a contagem silábica. Existe essa contagem silábica. E aí, professor, você vai ser convidado, professora, você vai ser convidada a aprender a metrificar. Então, as aulas de métrica, você tem que tomar muito cuidado e assisti-la mais de uma vez, porque não dá para você assistir uma vez a métrica e falar, já aprendi. Não. A métrica é a parte mais difícil. Então, por isso que eu estou falando logo aqui na nossa primeira aula. Veja os vídeos de métrica mais de uma vez, com atenção, por quê? Vai acontecer o seguinte, quando você aprender a metrificar, você vai superar a sua dificuldade da métrica, aí você vai poder ensinar a tua turma. Aí vai acontecer uma mágica. Você vai ver um grupo envolvido, estimulado, um grupo animado, um grupo de crianças e jovens que querem produzir poesia. Aí eu estou falando que o cordel começa a nascer. Quando os teus alunos, por vontade própria, falarem, professora, mesmo tendo acabado o projeto com cordel, vamos estudar não sei o que de ciências e eu vou fazer uma cestilha para determinado tema. Ou vamos pegar uma história e contar em cordel numa apresentação, uma data comemorativa. Aí, quando o aluno for tocado pela poesia,
O cordel está começando a nascer em sala de aula. Mas só vai acontecer isso quando você, professor, compreender que você precisa ensinar a métrica. Pelo menos a métrica de 7 sílabas, que é a mais comum. Porque se você não ensinar a métrica, eles não vão pegar o jeitão de fazer cordel. Ah, mas os poetas populares não aprenderam métrica na escola, não. Claro que não, mas eles aprenderam métrica aonde? No convívio social, ouvindo o tio cantar, ouvindo o pai rimar, nos próprios ditados populares. Quantos ditados populares a gente não tem que já são metrificados, né? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, 7 sílabas. Né? Canções populares, Terezinha de Jesus, abre a porta e vê quem é. A barata diz que tem 7 saias de filó. Tudo isso são cantigas, parlendas, adivinhas em 7 sílabas. Ou seja, as 7 sílabas estão presentes na cultura brasileira. Se você pegar isso no interior do Nordeste, que é o local onde o cordel nasceu, né? O cordel nasceu no interior do Nordeste, ele não nasceu em Portugal. Que vem de Portugal, atenção a isso também, né? Vejam bem as aulas, é o nome, não a manifestação. Isso no interior do Nordeste é uma avalanche, né? Tem bolada, ciranda, maracatu, frevo, ou seja, o universo poético faz parte desta cultura do interior do Nordeste. Ou seja, os poetas populares aprenderam 7 sílabas socialmente, não na escola. Hoje a gente precisa passar as 7 sílabas na escola. Então é muito importante que você, professor, aprenda. E a aula de métrica? É divertida, é dinâmica e você vai aprender. Eu tenho visto ao longo de mais de 20 anos ensinando métrica para os professores que em poucos minutos você aprende. Então aquele seu discurso, se é que você ainda tem, que eu não preciso ensinar métrica para os meus alunos, mas para que isso? Eles são muito pequenos, eu não quero ter essa exigência deles, é um ledo engano, professor. Por quê? Porque quando você passar o ritmo, ele vai ter este impulso poético preparado. É muito mais fácil escrever com métrica do que sem métrica. Vou repetir. É muito mais fácil uma criança, um jovem, escrever um poema metrificado, cadenciado, ritmado, do que ele escrever este poema solto. Quando é solto, ou seja, não há obrigação da rima, da métrica, a criança não sabe para onde ir. Então a métrica vai orientar a produção poética do seu aluno. Então eu estou insistindo isso aqui no nosso primeiro encontro para que você realmente tenha atenção às aulas de métrica. Um outro ponto muito importante que você vai se deparar ao longo do curso é o erro do livro didático com o que eu estou falando. Eu considero um erro do livro didático, né, porque tem os vídeos que falam sobre isso, mas ou seja, a dissonância entre o que está no seu material didático e o que eu estou falando. Muitas vezes são totalmente opostos. Não é que se complementam ou algumas nuances de desinformação. Não, tem coisas que realmente eu, César Obeide, que pesquiso isso há mais de 20 anos, não concordo. E outras pessoas também. Então você não precisa acreditar no que eu estou falando. Eu estou te dando uma informação, você faça a sua pesquisa, eu te dou todo o caminho para isso, e se você achar com o seu discernimento e a sua boa vontade necessário, mande um e-mail para a editora. Então, quando a editora fala que o poema do Vaca Estrela e Boi Fubá do Patativa do Assaré é cordel, isso está errado. Não é cordel, isso é uma poesia matuta. Quando o autor do livro didático diz que o cordel tem esse nome porque os folhetos são pendurados em barbantes do Nordeste, está totalmente equivocado. Esse nome vem porque os folhetos eram pendurados em barbantes em Portugal, não no Nordeste. Então são questões conceituais, estruturais eu diria, que não batem. Então isso pode dar um conflito na sua aula. Então você faça essa pesquisa e mande para, se você achar necessário, para a editora, que eles com certeza vão correr atrás dessa informação. E eu também estou à disposição para ajudá-los nesse sentido. Quando eu falo da questão do barbante, isso é outro ponto que eu quero que você tome muito cuidado. E em algumas aulas eu estou falando bastante do barbante, o problema do barbante na literatura de cordel. Não ouça o que eu vou falar como assim, mas o César falou que não é para pendurar no barbante. Não. Se você quer pendurar a produção poética dos teus alunos no barbante, faça, não tem problema. Mas eu te faço uma pergunta, o que você vai pendurar no barbante? Se você pendurar uma bela história narrada, em cestilha, metrificada, com a tônica bonitinho, pode pendurar no barbante. Não tem problema nenhum. Se você fizer uma bela cetilha pendurada em barbante, não tem problema nenhum.
enfim, qualquer modalidade da literatura de cordel, você pode pendurar no barbante, mas não use o barbante, e essa é a minha observação, não use o barbante como um pretexto para não trabalhar a poesia. Como? E eu já vi muitas vezes isso acontecer. Trabalhei o cordel, pendurei no barbante, fiz imagem, xilogravura e não me preocupei, mas disse que trabalhei com cordel. Então essa é a minha questão. Então ouça o que eu estou falando com discernimento. Pode pendurar em barbante? Pode. Eu particularmente não tenho nada contra. O que eu faço essa ressalva é: não use como um pretexto para não trabalhar o que verdadeiramente é importante. O cordel pode ser uma narrativa em versos, né? Você conta uma história em versos. Então, você tem essa possibilidade de fazer recontos de histórias populares. Temos aula que fala sobre isso, as crianças gostam bastante também. Então vamos pendurar em barbante, poesias muito bem feitas e histórias também muito bem feitas na forma de cordel. Eu quero dizer que da minha parte, se você tiver alguma dúvida, alguma informação, o canal está aberto. Você pode mandar uma mensagem para mim que eu responderei com o maior prazer. Eu tenho certeza que você, quando compreender esse meu raciocínio do cordel poético, quando você interiorizar essa poesia, você vai se apaixonar. Porque é muito apaixonante, né? Rimar, fazer essas brincadeiras de improviso, esses jogos com as rimas, você vai se apaixonar e vai trazer essa paixão para os seus alunos nos eventos, em sarau, e aí o trabalho é infinito e tem muita coisa bacana. Então espero que você aproveite o curso, espero que você realmente estude o que eu estou propondo aqui. Lembre-se, temos um e-book completo, gente. O e-book tem todas as modalidades. Então você quer saber o que é um galope à beira-mar? Tá lá. Você quer saber o que é uma oitava? Tá lá. Quais são as modalidades de oitava? Então assim, leia o e-book, use isso como um material de pesquisa, de estudo para a sua vida. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda e contem comigo para juntos fazermos essa viagem ao mundo da poesia popular brasileira, nordestina. Um grande abraço e até já já!